Boa tarde, meus amados. Mais um tempo de reflexão sobre as coisas de Deus. Perdão. Sempre é bom, irmãos, estar ligados, né? Observar a palavra de Deus e estar atentos a ouvir, né, algo interessante. Nesses dias estava ouvindo uma pessoa que estava falando a respeito de como deveria ser a vida cristã de uma pessoa e eu ouvi e senti realmente que há pessoas que têm uma informação que muitas vezes a gente não tem ou simplesmente esquece, né? E Deus usa através de outras, as pessoas usa estas pessoas justamente para nos lembrar ou para nos dar esta informação. E é verdade, a igreja ela precisa ter objetivos bem claros, né? E quando eu falo da igreja, eu estou falando de cada membro, de cada pessoa que se diz cristão, né? Porque devemos estar analisando as coisas de uma forma muito objetiva, né? Porque é necessário. Hoje em dia, irmãos, a igreja parece que tem uma visão tão diferente daquilo que realmente o Senhor espera. E uma das coisas que nós precisamos sempre entender e desenvolver, sabe? Buscar de Deus para desenvolver a vida que o Senhor espera. Quando falamos da igreja como um todo, estamos falando da comunhão dos irmãos, mas na realidade, o que o Senhor está fazendo é um trabalho específico sobre cada membro do seu corpo. O Espírito Santo é dado a cada um, para que cada um, adquirindo de Deus o que ele necessita, possa desenvolver uma vida como o Senhor realmente espera. Mas esta capacidade que Deus lhe dá a cada pessoa tem a ver justamente com a necessidade que temos uns dos outros. Porque Deus nos dá em porções, né? A cada membro Deus lhe dá uma porção. E a comunhão de toda esta igreja, de todos estes membros que recebem a sabedoria de Deus, que recebem os dons, os ministérios, tudo quanto o Senhor tem dado à sua igreja, ela só começa realmente a cumprir seu propósito na medida em que esta igreja ela aprenda a conviver, aprenda a se unir, né? A fazer parte desta comunhão espiritual que é tão necessária, porque não podemos desenvolver uma vida cristã de uma forma individual, né? Nos separando de tudo e nós temos que ter sabedoria, entendimento, discernimento de Deus para saber com quem nós devemos nos relacionar. O apóstolo Paulo nos alerta, né, sobre pessoas das quais nós devemos nos afastar, né, porque não estão dentro do propósito de Cristo, né, não estão dentro do propósito de ensinar a palavra, ensinar a verdade da maneira que deve ser. Né? E há muita gente que simplesmente se aproveita desta condição, né? E simplesmente faz uso do Evangelho como um meio, né, de enriquecimento, de ter aproveito das pessoas. Por isso é importante poder estar atentos a tudo isto. Mas o importante é poder entender que o Senhor, o único que Ele quer da sua igreja é que ela realmente possa adquirir o que Ele tem para nos dar. O que Cristo o que Cristo trouxe a nós, trouxe à sua igreja, é uma condição que somente Ele pode nos dar. E é por isso que o Espírito Santo é tão importante, porque é justamente em função dele que tudo o que necessitamos nós recebemos. Mas é importante poder discernir claramente o que Jesus realmente nos dá. Jesus, irmãos, ele trouxe a nós uma condição que é espiritual, que é sobrenatural, que só flui na nossa vida através do seu Espírito. Por isso que tudo começa justamente
num novo nascimento, numa nova vida com Cristo, a partir do momento que nós simplesmente nos negamos a nós mesmos e deixamos a nossa vida de lado em função das coisas que tanto almejávamos e que eram tão importantes para nós, simplesmente nós vamos descartando, vamos tirando da nossa vida como sendo alvos tão importantes, né? E em tudo isso, certamente, há a parte que é necessária, a parte que é da nossa responsabilidade. Mas assim como temos responsabilidades físicas com a família, né, com o trabalho e assim por diante, nós também temos uma responsabilidade espiritual, que é justamente o objetivo para o qual o Senhor nos chamou. E o Senhor não quer muito de nós, porque Ele sabe que nós não temos capacidade para fazer alguma coisa a não ser apenas aquilo que Ele nos permite. E este é o centro, talvez, de toda a questão que necessitamos saber, que necessitamos buscar, porque o objetivo, na realidade, que o Senhor espera de nós é que nós cumpramos, né, o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E este propósito, irmãos, somente poderemos cumprir na medida em que nós possamos buscar de Deus a condição necessária que somente o Espírito pode nos dar, seja em sabedoria, seja em dons, seja em ministérios, né? Tudo o que tem a ver justamente com aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos nesta vida. Isto parece ser muito, mas na realidade é pouco perto do que poderíamos. Mas por que Jesus, né, eu estava meditando na parábola dos talentos, Jesus ele diz assim, porque foste fiel no pouco, mas sobre o muito te colocarei, né? Porque na realidade, irmãos, tudo o que necessitamos provém de Deus, toda capacidade provém de Deus, toda sabedoria provém de Deus, todo poder provém de Deus. Tudo o que necessitamos fazer provém de Deus, através do seu Espírito. Tudo em Cristo, é tudo nele. Então, o que o Senhor realmente quer de nós é que nós tenhamos fé para sermos capazes de receber este chamado, de receber esta capacidade que o Senhor nos dá, de receber este dom, né, este ministério, esta responsabilidade, né, que nos permita e que nós possamos cumprir. Mas isto somente nós poderemos cumprir com a ajuda do Espírito Santo. Então, isto é muito importante poder entender, que o propósito da nossa vida, irmãos, ela é direcionada espiritualmente em função daquilo que o Senhor espera de nós. E isto somente poderemos realizar com a ajuda do Espírito. Sem o Espírito, irmãos, não poderemos fazer absolutamente nada. É por isso que o que parece ser muito na realidade, né? Na realidade é pouco. Por quê? Porque tudo é feito por Ele. O Senhor apenas digamos assim, nos coloca no meio disto como uma ponte entre as pessoas e Deus, né? Para que através das nossas vidas nós possamos desenvolver este mandamento, esta ordenança que vem de Cristo, de levarmos a mensagem às pessoas, isto como um propósito de manifestar o amor de Deus. Isto tem a ver justamente, irmãos, com poder entender que o que nós devemos fazer, o que cabe a nós, é justamente fazer isto, conforme o Senhor nos capacitou, conforme o Senhor nos chamou, conforme o propósito para o qual o Senhor, né, nos trouxe até Ele, nós possamos simplesmente desenvolver uma vida dentro deste objetivo, né? Porque tudo o que nós devemos realmente exercer nesta terra é justamente adquirir a capacidade que o Espírito nos dá, porque esta capacidade nos permite adquirir a condição que nos permite entrar no seu reino. E esta mesma capacidade que o Espírito nos dá nos permite
nós chegarmos às pessoas e poder ajudar as pessoas, aos necessitados, aos famintos e assim por diante, de poder dar a eles uma opção que é diferente, que provém de Deus em Cristo Jesus. Muita gente sofrendo, muita gente, né, passando por uma infinidade de coisas difíceis, situações difíceis, conflitivas, mas em Cristo, né, e na sua verdade sempre haverá uma opção diferente, algo que somente Ele pode fazer e que Ele quer realmente dar às pessoas esta oportunidade. Por isso que nós somos chamados de uma forma objetiva. Cristo nos chamou, nos separou de uma forma proposital. É para que nós cumpramos esta ordenança, este desejo que Cristo tem de alcançar cada pessoa através da sua verdade, que este amor que se manifesta misericordioso, que possa chegar a cada pessoa para que ela possa ter acesso a esta oportunidade de salvação pela qual Cristo deu a sua vida. Mas que acima de tudo isso, cada pessoa possa ter a possibilidade de experimentar, enquanto está aqui neste mundo, uma vida diferente. Uma ação sobrenatural que somente o Espírito pode lhe dar. Por isso, irmãos, qual deve ser o foco de todo cristão? Não são as coisas que este mundo possa te oferecer, irmão. São as coisas que somente o Senhor pode te dar. Porque são elas que são necessárias, tanto para sermos salvos, tanto para cumprir a vontade de Deus. É esta condição que somente o Senhor pode nos dar através do seu Espírito, que deve motivar nossa vida para que, alcançando, buscando, recebendo esta condição que o Espírito nos dá, nós possamos adquirir justamente a semelhança com Cristo, que é justamente a condição que nos permite entrar no seu reino e, ao mesmo tempo, testificar de Cristo, tendo um comportamento semelhante ao que ele tinha, ao que ele revelava neste mundo. Então, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua paciência, né, o seu amor, o seu perdão, a sua longanimidade e tantas outras coisas que o Senhor simplesmente manifestou nesse mundo, né? Não julgando, não aplicando a sua justiça, mas sendo em todo o tempo longânimo, sempre querendo que as pessoas venham realmente ao arrependimento, que elas tenham a possibilidade de salvação. O que o crente deve buscar? O que deve promover nossa vida? É justamente esta búsqueda incessante de tudo aquilo que o Senhor quer nos dar através do seu Espírito. A palavra de Deus ela é muito clara. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não é para coisas deste mundo. Embora Deus é todo-poderoso e nada impede que Deus conceda, né? Abençoe. Mas o que Cristo quer realmente, e esse é o propósito maior, Ele quer que sejamos revestidos de santidade, que possamos adquirir justamente esta semelhança, esta condição, para que possamos ser chamados de justos e santos. E é esta condição que somente o Senhor tem, que Ele quer nos dar. O sobrenatural, irmãos, essa transformação, o conhecimento espiritual, o discernimento das coisas de Deus, sabe? O poder entender com perfeição e poder ser capaz de desenvolver uma vida para o Senhor, é o que o Senhor quer nos dar. E é isto que deve promover sempre a nossa vida. Devemos entender, irmãos, que nos é necessário ser diferentes. Necessitamos nascer de novo, necessitamos que o velho homem morra e que o novo seja manifesto. Porque irmãos, se não houver um novo nascimento, se não houver uma rejeição do velho homem para que o novo se manifeste, não há salvação. Não há salvação.
Se eu não buscar isto, se eu não tiver como objetivo buscar aquilo que realmente o Senhor tem para me dar, para me tornar a pessoa que Cristo quer que eu seja, então nada tem sentido. Nada tem sentido, porque qualquer coisa que eu faça, se eu fizer na condição natural, para Deus eu estou morto, irmão. Que valor tem para Ele? Nenhum. Se o Espírito não estiver na minha vida, irmãos, se o Espírito não estiver na tua vida, você está morto para Deus. É por Ele que somos vivificados. E se estamos mortos, nada tem sentido. Por isso, tudo o que nós necessitamos está em Cristo. E é dado a cada um através do seu Espírito. Por isso que o primeiro objetivo é justamente recebê-lo. Receber o Espírito de Deus. Buscar a condição necessária. E Cristo nos ensina através da sua palavra. E é justamente pelo seu Evangelho. Quando você crê nele. Quando você aceita o seu Evangelho, a sua verdade, o Espírito de Deus sela esta aliança entre você e Deus. Mas você tem que crer, aceitar esta verdade, porque esta verdade representa a Cristo. E quando você está aceitando esta verdade, você está aceitando a Cristo e está simplesmente deixando de ser você, deixando de se impor em função daquilo que você é, para você simplesmente se submeter a uma vontade que é suprema, que revela exatamente aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Se estamos vivendo de alguma outra forma, irmão, buscando outras coisas, irmão, não tem sentido. Não tem sentido. Porque o que o Senhor realmente quer te dar é vida eterna. O que Ele veio prometer é vida eterna. É vida eterna. Tudo é vida eterna, irmãos. Todo o objetivo de Cristo é justamente para te devolver a convivência com Deus. Quer te devolver a condição original, a santidade, a imagem e semelhança, né? A qual o homem foi feito por Deus, pelo Senhor, né? Então, é isso que nós necessitamos buscar. Por isso que não devemos ficar ansiosos. Jesus diz, não fiqueis ansiosos pelo que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é um reino espiritual, irmãos. A sua justiça são princípios santos que provêm de Deus. E vivermos dentro deste conceito é o que vai fazer a diferença. Viver deste conceito de justificação pelo Senhor é o que vai permitir que nós possamos entrar no seu reino. A justiça de Deus se manifesta dessa maneira. Se manifesta agindo sobre nós a justificação do nosso pecado. E também nos ensinando a conviver com seus princípios. A sua justiça se manifesta sobre cada um de nós. E é isto que nós temos que buscar. É por isso que nós temos que nos tornar espirituais. Não podemos permanecer na carne. Quando estamos espiritualmente vivendo, irmãos, estamos ligados àquilo que é espiritual. Porque o carnal e o espiritual se rejeitam. Não se pode ter as duas condições. Ou eu sou carnal, ou eu sou espiritual. Ou eu busco o que é de Deus, ou eu simplesmente me apego a tudo que é material, porque eu almejo ter uma vida em função do que eu tenho, e não do que Deus tem para me dar. A decisão é nossa, claro. O livre-arbítrio Deus nos dá. Deus jamais tira essa liberdade. Mas, se verdadeiramente almejamos a nossa salvação, se queremos verdadeiramente entrar no seu reino, para adquirir esta condição que nos permita conviver eternamente com Deus, então, irmãos, o caminho é diferente. O caminho é Cristo, o caminho é a sua verdade, o caminho é o novo nascimento, né? É justamente a condição espiritual, porque por ele nós nos tornamos filhos de Deus
e somos transformados na essência de Deus para conviver agora com aquilo que é santo. Esse é o objetivo da tua vida? Pense um pouquinho, irmãos. Qual é o objetivo? Qual é o projeto de vida? Muitas vezes nos projetamos em coisas que nós queremos para nós, coisas materiais. Deus sabe das tuas necessidades, Deus sabe até dos teus sonhos, e Ele pode até te dar, simplesmente, até na abundância. Mas o Senhor quer que você viva o sonho dEle. E o sonho dEle tem a ver com a tua salvação, tem a ver com a vida eterna, tem a ver com a promessa que Cristo veio a cumprir na terra, de justificar teu pecado para você ser salvo, né? Então, irmãos, é o sobrenatural que necessitamos. E a experiência que vai lhe dar consistência à tua fé é você viver realmente aquilo que o Senhor é capaz de fazer na tua vida. E é isso certamente que vai também permitir que você receba tudo o que é necessário para alcançar a tua salvação. Reflita um pouquinho sobre isto. São coisas que talvez você já conheça, mas é importante, irmão, nós estarmos ligados. Nós demos esse tempo para refletir sempre sobre as coisas de Deus. Compartilhe, se isso de alguma forma te ajuda, meu irmão. Tenha uma boa tarde. Deus abençoe.